Oiê, tudo bem com vocês? Bom, para esse exercício nós vamos precisar do lápis 6B, uma borracha, no caso eu estou usando essa da Pentel, e a borracha do artista ou limpa-tipos, que nós podemos modelar. Hoje nós vamos trabalhar a luz e a sombra em uma esfera. Esse é um exercício básico para a gente poder começar a entender como que funciona o volume no desenho. Assim, outro material também eu vou utilizar, que a gente pode utilizar, é uma folha para proteger o desenho enquanto a gente trabalha, ok? O que a gente pode usar? Eu tenho aqui uma folha Chamex, eu poderia usar também uma capa de apostila, aquelas capas transparentes, né, de plástico, ou então um papel vegetal. A diferença da capa da apostila e do papel vegetal é que a gente consegue ver o desenho enquanto trabalha. O papel Chamex já não dá, porque ele vai tampar. Então, hoje, neste exercício, eu vou usar o papel vegetal para poder proteger o desenho. Bom, primeiro a gente vai entender como é que funciona a luz e a sombra da esfera. A gente sempre pressupõe uma fonte de luz, que pode ser natural ou artificial. A fonte de luz natural é o sol. E a luz são raios, então essa luz, que são os raios, né? Elas vão bater aqui na esfera e do lado que ela bate, nós vamos ter aqui o lado mais claro. Essa parte mais clara vai depender da qualidade do seu objeto, né? Se essa esfera ela é de isopor, ou se esse material é uma cerâmica, ou se é um barro, ou se é uma porcelana, que é um material brilhoso. Então, vai depender do material. Bom, essas ondas, elas vão bater aqui na esfera e vão provocar, então, do outro lado a sombra. Eu escuto muitas pessoas dizerem assim, eu tenho dificuldade, mas onde é que tá a luz e a sombra? Como é que eu faço para poder melhorar a minha percepção? A dica é, sempre procure onde está a sombra. Localizou a sombra, a luz vai estar do outro lado, né? Então, elas são opostas, né? A gente tem a luz e a gente tem aqui a sombra. Nessa parte da esfera, aonde recebe a sombra, nós vamos chamar de sombra própria. A sombra própria, vou colocar aqui o 3, sombra própria. A sombra própria, ela é composta por dois elementos, que é a crista da sombra, que é essa parte aqui mais escura da esfera, então nós chamamos de crista da sombra. E por essa partezinha aqui mais clara, que nós chamamos de luz refletida na sombra. Vamos entender como é que funciona isso. Nós já dissemos que a luz são ondas, né? Então, elas vão tocar aqui a esfera, porém, ela não ilumina apenas a esfera, ela ilumina o ambiente. Então, essa mesma onda, né? Essa mesma luz, ela vai bater ao redor e vai refletir, ela volta. E isso faz com que ilumine essa parte da sombra. Isso é muito interessante porque, em geral, as pessoas têm um pensamento muito simplista, que é o seguinte, se um lado é luz, o outro lado é sombra. E a luz refletida na sombra vai nos mostrar que na sombra existe luz. Então, é muito importante a gente entender isso. Na sombra existe luz. E aqui embaixo nós temos, então, a sombra projetada. O que significa essa sombra projetada? É justamente o bloqueio do objeto. Então, a esfera está bloqueando, né, a luz
e isso vai provocar uma sombra projetada no ambiente, que nesse caso poderia ser uma mesa, né? Ou seja, é a superfície aonde essa sombra está inserida. E a sombra projetada, quanto mais perto do objeto, mais escuro. E quanto mais longe, mais claro. Então, isso é o básico para a gente poder entender a luz e a sombra no objeto. No caso aqui, a esfera. Então, só repetindo, nós temos a fonte de luz, nós temos aqui a luz direta, que incide sobre o objeto, nós temos aqui um meio tom, que é a passagem, né? Porque aí, por conta de ser uma esfera, então nós temos aqui uma passagem suave para a sombra, no caso a sombra própria, que é composta pela crista da sombra e a luz refletida na sombra. A luz refletida na sombra é o pulo do gato para você realçar bem o volume do objeto. E aqui embaixo a sombra projetada, que significa que é o bloqueio do objeto em relação à luz, onde nós temos então uma parte mais escura e uma parte mais clara.